Pronto, dando início. Gravando. Tudo bem. Todo mundo está com o livro 3 aí? É continuação da aula passada, certo, gente? A gente estava estudando cilindros, então hoje eu resolvi que a gente vamos fazer essa aula, outra aula de exercício de cilindro, tá bom? Para a gente fixar melhor o conteúdo. Certo? Então, se não me engano, na última aula eu tinha resolvido para vocês até a questão 2 do praticando. Certo? Então, a gente vai resolver essa questãozinha aqui agora. É a questão 3, certo? Questão 3, da página 255. Legal? Legal, Lívia? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ler a questão para que a gente possa resolver. Se a área lateral de um cilindro é igual a 25,12 centímetros quadrados... Bom dia. Bom dia. E o diâmetro da base é igual a 4 centímetros, posso concluir que a altura é, use π igual a 3,14. Então, vamos fazer. Questão 3. Certo? Então, o que é que nós temos aí? Nós temos um cilindro. Vou só fazer o desenhozinho aqui do cilindro para um negocinho legal, certo? Então, nós temos um cilindro, o problema diz, temos alguns dados a respeito dele. O cilindrozinho, todo mundo conhece, uma latinha de Coca-Cola. Certo? Então, nós temos o quê? Vamos lá. A área lateral do cilindro é dada. Vamos chamar aqui. A área lateral, AL, é igual a quanto? 25,12 centímetros quadrados. Isso é um dado do problema. Diâmetro da base igual a 4 centímetros. D de diâmetro, 4 centímetros. O que é o diâmetro? É esse tamanho todo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é que é o diâmetro. 4 centímetros. Né? Porque a base dos cilindros não são círculos, né? O diâmetro, 4 centímetros. Eu quero saber quanto mede a altura. Eu quero saber, ó, quanto mede esse comprimento aqui, ó. Quanto é a altura, certo? Então, eu quero saber quanto é a altura do cilindro. E ele manda usar π igual a quanto? 3,14. Certo? Então, muito bem. Vou começar a resolver. Observem vocês que é dada a área lateral. Então, é dado que a área lateral é igual a 25,12. Ora, gente, mas o que é a área lateral de um cilindro? Eu já mostrei para vocês uma formulazinha, não foi? Estão lembrados? Como é? 2πrh. Então, 2πrh vai ser igual a 25,12. Bom, Por que vamos lá. tem esse RH, professor? Oi? Por que tem esse RH? Pronto, é a fórmula da área lateral do cilindro. Eu mostrei na aula passada. Certo? 2πr é o comprimento da circunferência e h é a altura. Porque quando você tem um cilindro, olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Certo? Ó. Aqui esse canudozinho aqui. Ó. Certo? Esse canudo é um cilindro. Certo? Vocês podem ver. Tem uma base em cima, uma base embaixo. Certo? Então, se eu quero a área lateral do cilindro, observe. Aqui o canudozinho, o cilindro. Se eu quero a lateral do cilindro, eu abro o cilindro. Ó. Então, vou abrir o cilindro. Quando eu abri o cilindro, se vocês olharem bem direitinho, eu fiquei com um retângulo, não foi? Com um retângulo? Como é a área de um retângulo? Né? Base vezes altura? Então, essa altura aqui, ó, é 2πr, que é o comprimento da circunferência, não é? Ó, a diferença, certo? Ó, certo? Então, é 2πrh. Essa é a área lateral. Mostrei essa fórmula para vocês na aula passada. Então, bora lá. Vai ficar 2. π, ele disse, é 3,14. Aqui. Vezes o raio. Ah, mas o raio não foi dado. Foi dado o diâmetro. Mas você sabe que o diâmetro é o dobro do raio, né? Então, se o diâmetro é 4, o raio é quanto? 2, porque é metade do diâmetro, né? Vocês sabem disso. O raio é metade do diâmetro. O raio é esse pedacinho aqui, ó. Ó, raio.
Tá vendo? É a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 4, o raio tem que ser 2. Então, 2πr vezes h, que eu quero descobrir, e isso tem que ser igual a quanto? 25,12. Agora aqui, gente, é só fazer conta, certo? É só fazer conta. Então, quando você faz essa conta, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 2 dá 12,56. H igual a 25,12. Certo? Então, quem vai ser o H? 25,12 dividido por 12,56. Quando você divide, essa altura vai ser igual a 2 centímetros. É a altura do cilindro. Agora, repare, vamos dar a resposta, né? De acordo com as alternativas que nós temos aí. Tem letra A, diz que é igual ao raio. Verdade. Se o raio é 2, ó, eu achei a altura 2, então ela é igual ao raio. Letra A, e está resolvida a questão. Ok? Quem tiver alguma dúvida aí, vamos lá. Daniele, Arthur, Lívia, Patrick. Por mim, pode passar, professor. Tá certo. Ok? Quem tiver mais alguma dúvida aí, vamos fazer a pergunta. Tirar as dúvidas. Importante isso. Como é que tá Bananeiras? Está muito frio, gente? Diga aí para mim. Aqui tá demais, viu? Distrito de Bananeiras. Tá frio mesmo, tá? Eu vou passar o dia dos pais aí. Lá no condomínio, lá em cima. Eita. Aí eu tô querendo saber. Tá muito frio mesmo. Tá legal. Muito bem. Então, vou copiando aí, quem estiver copiando. Quem quiser fazer um print, faça. Ok? Vamos lá fazer a quarta questão, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, aqui a área lateral, ó, 2πrh, que é a área lateral do cilindro. Certo? São fórmulas. A gente viu semana passada isso aí. Quarta questão. Vamos ler. Em uma fábrica de sorvete, existem dois tamanhos de potes, o G e o P. Certo? A embalagem G é um cilindro circular reto, cuja medida do raio da base é R e a altura H. A embalagem P, cuja medida do raio da base é R' e a altura é H. Sabes que o volume de G é o dobro de P. A relação existente entre R' e R' é? Muito bem. Então, o que é que nós temos aí? Temos dois cilindros. Ó, tem um cilindro aqui. Tem um cilindro aqui, repara. Cujo raio é R grande, né? Cujo raio é R grande, que é o raio a distância daqui para cá, né? Ó. E cuja altura é Hzão. Certo? Isso é um cilindro. É o cilindro G. Vamos botar aqui. E temos um outro cilindro. Oi. Eu fiquei com uma dúvida agora. Por que a terceira questão, o cilindro é o H menor e o R menor? A R é o raio. Por que R é o raio. esse 4 é... Por que esse 4 é o H maior? Você está falando na questão 3, é? Questão 4, porque o H é maior. Não tem nada não. Esse aqui é um cilindro. Nesse cilindro, o raio dele é um R grande e a altura é um H grande. Pronto, não tem problema. Aí eu tenho outro cilindro, ó, que é um cilindro P, né? Ó, tem um cilindro P. O que é que acontece com esse cilindro? Observe que o raio desse cilindro aqui já não é igual a esse. Esse raio aqui é um raio menor, né? Ó. Aí eu vou botar um R pequeno, tá vendo? Ó? Mas a altura é a mesma, né? Nem H grande também. Eles têm a mesma altura. O que diferencia entre eles, o que é? A medida do raio. O raio da base desse aqui é um R maior e o raio da base desse aqui é um R menor. Mas a altura dos dois é a mesma. Certo? Aí ele pergunta qual a relação, né,
existente entre errão e errinho. Sim. E ele diz mais que o volume do cilindro G, então, o que é dado? O volume de G é igual ao dobro do volume de P. Certo? O volume do cilindro G é 2 vezes o volume do cilindro P. Tá bom? Então, vamos começar por daí. Certo? Vamos lá. Então, nós sabemos o seguinte, como é o volume do cilindro, gente? Para qualquer cilindro, a área da base vezes a altura. A base é um círculo, ó. Então, o volume vai ser a área. Então, o volume desse cilindro G. Pi é rão, né? Então, a área da base vezes a altura, Hzão. Certo? Então, esse é o volume desse cilindro G. Pi R2, H grande, tá bom? E esse volume é o dobro do volume de P, ó. Então, é 2 vezes o volume do cilindro P. Como é o volume de qualquer cilindro? A área da base vezes a altura. Então, vai ser π, novamente, né? Π, só que não é mais rão, é Rzinho, tá vendo? Porque no volume P, do cilindro P, o raio é o R pequeno. A altura é a mesma, Hzão. Legal? Então, aqui eu tenho o volume de G, essa parte aqui, 2 vezes o volume do P. Tá bom? Vamos lá, continuando. Ok? Então, observe o seguinte, aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos. Ó. Esse π eu posso cancelar com esse π. Ó. Esse Hzão eu posso cancelar com esse Hzão. Ó. Mas eu não posso cancelar Rão com R. São diferentes. Um é um R maior, o outro é um R menor. Não dá para cancelar. Então, foi que sobrou aqui do lado de cá. Ficou Rão ao quadrado igual a 2 vezes R ao quadrado, né? Certo? Ora, gente, ele quer a relação existente entre Rão e R. Pronto. Se vocês observarem aí, eu já achei. Ó. O quadrado do raio maior é o dobro do quadrado do raio menor. Tá bom? Então, observem aí que vai ser a letra B. Certo? E esse V6 igual 2 vezes VP, faz o que com ele? Olha, o que é que ele diz no problema? Ele diz que o volume do cilindro G, dado do problema, é igual ao dobro, né? Se você ler o problema, ele vai dizer isso. Isso é um G, É igual ao dobro do volume P. Oi? Isso é um G ou um 6? Aqui é um G, volume G. Vou ajeitar aqui para Ah, você. Vou ajeitar para você. Não se preocupe. Ó, aqui é o volume do cilindro G. E aqui é o volume do cilindro T. Tá certo? Ele está dizendo que o volume do cilindro G é 2 vezes o volume do cilindro P. Pronto. Pi é rão ao quadrado igual ao dobro, 2 vezes, como é o volume do P. Pi, só que não é rão agora, é Rzinho, porque no P é Rzinho. E Hzão. Pronto. Aí cancelei pi com pi, H com H, sobrou essa relação aí. Ok? Se alguém tiver dúvidas aí, pergunta. certo. Pode passar. Uhum. Ok, então vamos fazer a próxima questão. Só um momentinho. Muito bem, então vamos fazer a questão número 5. Certo? Questão número 5. Olha só, diz assim. Observe a imagem a seguir, que representa um copo cheio de água com gelo. Então, gente, essa imagem é para a gente responder as questões 5 e 6. Estão vendo aí, ó? Essa imagem desse copo aqui, ó. Essa imagem vai ser usada para resolver a questão 5 e a questão 6, tá bom? Essa mesma imagem. Muito bem. Suponha, aí, questão 5. Questão 5. Suponha que o formato do copo é semelhante a um cilindro circular reto, em que o diâmetro da base mede 8 centímetros e a altura 12 centímetros. Qual é a área lateral aproximada do copo em centímetros quadrados? Bora lá.
Então, vamos pegar esse copo, que é um cilindro. Ó, esse copo aí é um cilindro. Vamos desenhar aqui para vocês entenderem. Aqui o copo, ó. Certo? E ele diz o seguinte, diâmetro da base, 8 centímetros. D igual a 8, tá bom? Altura, ó, altura 12 centímetros, certo? Aí ele quer saber a área lateral desse cilindro. Usando π igual a 3,14, né? Ele está dando aí. Ó, π igual a 3,14, tá bom? E eu quero a área lateral. Muito bem, eu já fiz um parecido com esse desse tanto aqui. Mas vamos lá, eu vou apagar o lado de cá, certo, gente? O lado de cá tá para então, vamos lá. Olha só. Olha só. Ele quer saber a área lateral. Como é que é a área lateral do cilindro? Falei para vocês. 2 π r h. Certo? Isso é a área lateral de qualquer cilindro. 2 vezes π vezes r vezes h. Agora, observe. 2 vezes π é dado, 3,14. Aí você vai dizer, o R não é dado. Bom, ele não é dado diretamente, mas aí nós sabemos se o diâmetro é 8, quanto é o raio? É a metade do diâmetro, né? O raio é 8 dividido por 2, que é igual a 4 centímetros. Certo? O raio é 4 centímetros. O raio sempre é a metade do diâmetro. No caso, professor, a fórmula do cilindro sempre é essa, né? A L igual a 2π Para a área lateral. Para a área lateral sempre é essa. Certo? Então, o R é 4. Certo? E a altura é dada, 12. Portanto, a área lateral desse cilindro, aí é só fazer conta. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 12 é 96, né? Aí 96 vezes 3,14. Vamos ver quanto é que dá isso. 301,44 centímetros quadrados. Ó, 301,44, que é aproximadamente, né, o valor mais próximo das alternativas que vocês têm aí, 301 centímetros quadrados. Não é isso? Seria a letra A. Seria a letra A. Ok? Vamos lá, ligeirinho, para a gente fazer o sexto, que é também relativo a esse cilindro aqui. Né? Se lembra que as questões 5 e 6 são relativas a este cilindro aí. Ok? Então, 5, 6. Tá tudo ok, Patrick? Alguma dúvida? Arthur, Aniele? Não. Ana Beatriz? Deixa eu ver quem está mais por aqui comigo. Amanda, Stephanie, Isaac. Vamos lá, gente. Perguntar, viu? Qualquer dúvida aí, pergunta. Valeu, Stephanie. Cadê o restante da turma? Não está chegando mais aula, não, né? Meu Deus. Tudo certo, né, Amanda? Valeu. Cadê Bruna? Tá por aí, tá? Bruna? Ok. Muito bem. Então, agora vamos fazer a questão número 6, que é usando a mesma figura. Então, 6. Supondo que o formato do copo é semelhante a um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 7. Então, agora o diâmetro mudou, né? Você tem um cilindro, ó. Continua tendo um cilindro circular reto. Só que o diâmetro da base agora
é 7 centímetros, certo? Vamos lá. Vamos lá. E que após o gelo ter sido colocado totalmente em seu interior, observe, gente, que tem o líquido aqui dentro, né? Digamos uma Coca-Cola, certo? Mas ele coloca uns cubinhos de gelo aí, certo? Coloca uns cubinhos de gelo dentro da Coca-Colazinha aí, para ficar geladinha, né? E aí tomar uma Coca-Cola quente, né? Tem esses que estão em vermelho aí, são os cubinhos de gelo. Então, olha só. Supondo que o formato do copo é semelhante a um cilindro circular reto, cujo diâmetro mede 7, D igual a 7. Vamos anotar isso. Ó. Certo? E que após o gelo ter sido colocado totalmente no seu interior, o nível da água subiu 2 centímetros. Certo? Então, você tinha aqui o nível da água. Quando colocou, você imagina, você está com um copo, né? Digamos, cheio até um pouco a mais da metade, ele cheio. Quando você coloca o gelo, o que é que vai acontecer, gente? A água vai subir, concorda comigo? A água vai subir, né? Você tem uma certa altura aqui do seu cilindro, certo? Você tem aqui a altura do seu cilindro, certo? E aqui ele subiu 2 centímetros. Quando você botou o gelo, certo? Subiu 2 centímetros. Deixa eu apagar. Estou muito imprensadinho. Ó, certo? Quando você botou o gelo, o nível da água subiu 2 centímetros. Certo? Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte. É possível concluir que o volume do gelo, eu quero agora qual é o volume do gelo, certo? Então, o que é que eu tinha antes? Eu tinha um copo com refrigerante, né? Não totalmente cheio, certo? Não totalmente cheio. O que é que aconteceu? Coloquei o gelo dentro do copo, né? Do refrigerante. O que é que acontece com a água? A água sobe, né? O líquido sobe, o refrigerante vai subir. Concordam? Ele subiu quanto? 2 centímetros. Aí ele pergunta o volume do gelo e não do cilindro, viu? Pega o volume do gelo. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aí. Presta bem atenção, viu? É uma questão clássica mesmo aí de geometria espacial, orçamento de cilindro, certo? Eu quero o volume do gelo. Volume do gelo. É gelo, certo? Gente, é o seguinte. Quando eu coloco, certo? Quando eu coloco um corpo dentro de um líquido, isso é uma lei da física, viu? Quando eu coloco um corpo dentro de um líquido, ele vai deslocar um certo volume. Quando eu colocar o gelo dentro desse líquido, ele vai deslocar um determinado volume d'água, não vai? Com certeza que vai, né? Por isso que a água sobe, né? Por isso que o líquido sobe. Então, quando isso acontecer, então assim, ó, o volume do gelo sempre vai ser igual ao volume da água ou do líquido, certo? Supor que seja uma água. Da água deslocada ou do líquido deslocado, tanto faz. Vamos chamar de líquido, tá bom? Que pode ser água, guaraná, o que for. Volume do líquido. Volume do líquido deslocado. Tá bom? Então, o volume do gelo que você colocou dentro vai ser exatamente o volume que esse gelo deslocou dentro do líquido. Tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular. Então, o volume do gelo. Ó, essa água foi o líquido deslocado dentro de um cilindro. Como é o volume do cilindro? πr2H. Não é isso? πr2H. Ó, então vai ser π, que é 3,14, r ao quadrado. Ah, mas olha só, ele dá o diâmetro, né? Ele diz que o diâmetro é 7 centímetros. Mas aí nós sabemos, já falamos isso para vocês, que o raio é a metade do diâmetro, é 7 dividido por 2. Então, o raio vai ser 3,5 centímetros, né? Estão lembrados? A gente fez nos outros também, do mesmo jeitinho. Ok? Então, vamos fazer isso aí, vamos fazer essas contas. Então, é 3,14 vezes 3,5, que é o raio, ao quadrado, vezes a altura. Mas, olha, a água deslocou apenas quanto? 2 centímetros, né? A água só deslocou 2 centímetros. Tá bom? Então, essa altura que eu vou pegar não é 12, não é a altura do cilindro todo, não.
é só quanto a água foi deslocada. Ela foi deslocada numa altura de 2 centímetros. Então, vezes 2. Volume do gelo é agora fazer conta. 3,5 ao quadrado, vezes 2, vezes 3,14. Vocês vão encontrar aí, gente, 76,93 centímetros cúbicos. Ó, esse é o volume do gelo deslocado. Certo? É justamente o volume do líquido. O volume do gelo é exatamente igual ao volume do líquido deslocado. Isso é uma lei da física, tá bom? Copia aí quem estiver copiando. Ou bata aí faz um print. Vocês que sabem. Vamos lá, dúvidas? Deixa o quadro mais para lá, professor, para a gente ver essa sexta questão, que está um pouco coisada. Então, repare, vocês têm um copo com refrigerante, ele não está totalmente cheio, certo? É lógico, quando você botar o gelo aqui dentro, no líquido, vai haver um deslocamento no líquido, não vai? Quando você botar o gelo, a água, o líquido vai subir, certo? Subiu quanto? 2 centímetros. Você quer saber qual é o volume do gelo que eu coloquei dentro desse líquido? Então, isso aqui é uma lei física. Ó. O volume de um corpo, quando você coloca num líquido qualquer, certo? Sempre é igual ao volume do líquido que ele desloca. Então, nesse caso, o corpo que eu coloquei foi um gelo. Se eu tivesse botado aqui umas pedras, seria do mesmo jeito. Se eu tivesse botado aqui uns chumbinhos, aqui dentro desse líquido, também seria do mesmo jeito. Sempre igual ao volume do líquido deslocado. Então, o volume do gelo vai ser, como o líquido está sendo deslocado dentro do cilindro, é o volume do cilindro. Π R2H. Ó. O Π é 3,14, o R é a metade do diâmetro. Se o diâmetro é 7, obviamente que o raio é a metade, 3,5 ao quadrado, vezes, não a altura de 12 que ele tinha, mas a altura só que ele deslocou aqui dentro, foi 2 centímetros, certo? Então, quando você multiplica tudinho, o resultado dá esse. Tranquilo? Passar para o outro, viu? Passar para o lado de cá. Ô, professor, vira o quadro, chama um pouquinho por onde o senhor colocou o seu lápis agora, só um pouquinho, só para ver o grafite desse cesto todinho que está um pouco coisado aqui na câmera. Pronto, tá melhor agora? Tira o print. Perfeito. Beleza. Agora eu vou passar para o outro lado. Vamos lá. Então, vamos fazer agora a questão de número 7. Tá bom? Vamos lá. Questão número 7. Olha, gente, estou sendo avisado que eu tenho 10 minutos de aula, viu? Então, se porventura a aula acabar, certo? Vocês continuem fazendo os exercícios em casa. A partir de agora, eu só tenho 10 minutos. Muito bem. Mas já tem para a gente fazer mais. A sétima questão diz assim, ó, se o volume do cilindro de altura igual a 12 centímetros é igual a 602,88 centímetros cúbicos, é possível concluir que a área lateral é igual a... Vamos lá? Então, novamente, o que é que eu tenho? Um cilindrozinho. Ó, tem aqui um cilindrozinho. Os seguintes dados. Ó, tem aqui um cilindro. Diz o seguinte. A altura do cilindro, 12 centímetros. Ó, a altura do cilindro, 12 centímetros. É dado do problema. O que mais? Aí ele diz, o volume do cilindro também é dado. Ó, 602,88 centímetros quadrados. Dado do problema, viu? Aí ele quer saber qual é a área lateral desse cilindro.
certo? Qual é a área lateral deste cilindro. Observe que não foi dado o raio, né? Eu não conheço o raio desse cilindro. Aqui tem um raio R, né? Mas ele não foi dado o valor dele. Olha, gente, eu botei um R maiúsculo, mas não tem problema, ou R maiúsculo ou R minúsculo, tá bom? Sem problema nenhum. Tanto faz. Muito bem, então, o que é dado? Volume igual a 602,88. Esse é o volume, tá bom? Mas o que é o volume de um cilindro? É a área da base, que é πr2, que é o círculo, né? A base não é um círculo. Então, a área da base é πr2, vezes a altura dele, h. Então, πr2h igual a 602,88. Tá bom? Muito bem. Ele deu algum valor para π? Não, né? Deixou em π mesmo, ou mandou usar π algum valor? Bom, de todo jeito a gente vai usar por aí. Deixa o π aí, depois eu uso o valor. Então, eu tenho π R2 vezes o H. Ó, gente, o H é dado, 12. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, não foi dado, mas vocês olham que nas alternativas não aparece π, né? Então, vamos dizer que π seja 3,14, tá bom? Vamos considerar. Então, aqui, ó, olha só. Aqui, π, que é 3,14, considerando π igual a 3,14, vezes o raio não tenho, então R ao quadrado, vezes a altura que eu tenho, 12. E isso igual a 602,88. Tá bom? Então, eu tenho 3,14, certo? 3,14 vezes 12. Vai ficar, ó, quando eu fizer 3,14 vezes 12, vai dar 37,68 R ao quadrado. E isso igual a quê? 602,88. Ora, mas eu quero saber quem é R, né? Então, R ao quadrado será igual a quê? 602,88 dividido, ó, por quanto? 37,68. Ou seja, R ao quadrado, quando você dividir isso direitinho, ó, vai dar 16. Ora, se R ao quadrado é 16, quem é o R? É a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada positiva. Então, R vai ser igual a 4 centímetros. Bom, achei o raio, mas eu quero a área lateral. Né? A área lateral de um cilindro qualquer. Já falamos muito nela hoje, ó. 2 π R H. Certo? Por isso que eu tive que calcular o raio antes, porque eu precisava do raio para poder achar a área lateral, tá vendo? Então, isso vai ser 2, vamos considerar π 3,14. O raio eu acabei de achar que é 4, vezes a altura que eu tenho, que é 12. Legal? Então, vamos fazer aqui. A área lateral vai ser igual a, fazendo essa continha todinha aí, certo? Fazendo essa continha todinha aí, vai dar 301,44 centímetros quadrados, tá bom? Ó, e aí eu achei a área lateral do cilindro. Certo, gente? Vocês assinalariam letra D. Vamos lá. Se a pergunta que quiserem fazer, façam agora. Tá tudo tranquilo? Alguém tem alguma perguntinha para fazer? Vamos lá. Vou apagar o lado de cá, viu? Passa um print aí.
apagar o lado de cá. Minutos de aula. Tem que fazer esse aqui, certo? Tem que fazer este. É a questão número 8. Então, gente, é o seguinte. Vocês fiquem de olho, porque eu vou passar as atividades online, viu? É a primeira. Vocês não deixem de fazer essas atividades, viu, gente? Elas são importantes porque entram na nota de vocês, viu? Certo? Não deixem de fazer, não. Se não conseguir fazer, tem uma videoaula, assista a videoaula, tenta fazer de novo, tente fazer. Não deixem de fazer, porque essa é a nota que eu não posso mexer de jeito nenhum. Porque é a nota do sistema. Tá bom? Então, vamos lá fazer a questão 8. Dá tempo de fazer a questão 8. Tenho 3 minutos. Se terminar a aula, tentem fazer essa e o restante em casa, certo? Se a aula terminar. Observe a imagem a seguir, que representa uma lata cujo formato é semelhante a um cilindro. Estão vendo, né? Essa lata, uma latinha de leite em pó, todo mundo conhece, é um cilindro. A empresa que fabrica as latas decidiu reduzir o raio pela metade e duplicar a altura. Assim, pode-se afirmar que o volume das novas embalagens será o volume da nova embalagem, das novas embalagens, né? Então, primeiro, ó, o que é que eu tenho? Eu tenho um cilindro normal. Aqui o cilindro. A latinha. Ó. Certo? Vamos aqui. Primeiro, eu tenho raio, né? Aqui para cá eu tenho raio. E tem altura. Todo cilindro tem isso. O que é que acontece com a nova embalagem, né? A nova embalagem, o que é que acontece? A nova embalagem, se vocês observam, a altura vai ser duplicada. Então, digamos, ela vai ser mais comprida, né? E vai diminuir o raio pela metade, né? Então, ele vai ser mais fino, assim, um pouquinho, né? Ó, aqui o cilindrozinho, ó. Ele duplicou a altura e diminuiu o raio. O raio agora é R sobre 2. Certo? R sobre 2. Assim, pode-se afirmar que o volume das novas embalagens será de, ó, já comi 2. Como é o volume da primeira? Volume do cilindro qualquer. Pi, R, H. Esse é o volume da primeira, certo? E o volume da nova? Como é que será? Da nova vai ser V2, Pi, R, só que o R agora é R sobre 2, e R2, né? R sobre 2 ao quadrado, vezes H, que é o dobro, 2H. Então, V2 vai ser π R ao quadrado sobre 4, ó. 2 ao quadrado é 4, vezes 2H. Então, V2, ó, simplificando aqui esse por 2 e esse por 2, eu vou ter π, certo? R2H sobre 2, né? Eu simplifiquei esse